Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Livro Xi. Estas são as propriedades da alma racional. Ela se vê, se analisa e se faz tal como quer, o fruto que ela própria produz, pois os frutos das plantas e o que nos animais corresponde aos frutos que os outros gozam, obtêm o seu próprio fim, onde quer que o limite da vida possa ser fixado. Não como numa dança e numa peça de teatro e em coisas semelhantes, onde toda a obra é incompleta se alguma coisa é encurta, mas em cada parte, e onde quer que seja detida, faz com que o que foi posto diante dela seja pleno e completo, para que possa dizer que eu possuo o que é meu. E mais adiante atravessa todo o universo, e o vácuo circundante, e examina a sua forma, e estende-se no infinito do tempo, e abraça e compreende a renovação periódica de todas as coisas, e compreende que aqueles que vêm depois de nós não verão nada de novo, nem aqueles que estão antes de nós viram nada mais, senão de uma maneira que aquele que tem 40 anos, se tem alguma forma de entendimento, viu em virtude da uniformidade que prevalece em tudo que foi e tudo que vai ser. Também está a propriedade da alma racional, do amor ao próximo, da verdade e da modéstia, e de não valorizar nada mais do que ela mesma, que é também própria da lei. Portanto, a razão correta não difere em nada da razão da justiça. Você dará pouco valor ao canto, à dança e ao pancratium, se distribuir a melodia da voz em seus vários sons, e se perguntar a si mesmo como a cada um, se for bem-sucedido nisto, pois será impedido pela vergonha de confessá-lo, e na questão da dança, se a cada movimento e atitude você fará o mesmo, e o mesmo acontece também na questão do pancratium. Em todas as coisas, então, exceto a virtude e os atos de virtude, lembre-se de se aplicar a si mesmo em suas várias partes, e por essa divisão vir a valorizá-las pouco, e aplique essa regra também para toda a sua vida. Que grande alma é aquela que está pronta, em qualquer momento necessário, para ser separada do corpo e depois extinguida ou dispersa ou continuar a existir, mas de modo que esta disponibilidade venha do próprio julgamento do homem, não de mera obstinação, como com os cristãos, mas com ponderação e dignidade de modo a convencer outro, sem demonstração dramática. Fiz alguma coisa pelo interesse geral? Pois bem, já tive a minha recompensa. Que isto esteja sempre presente em sua mente, e nunca deixe de fazer tal bem. Qual é a sua arte? Ser bom. E como isso é bem feito, exceto por princípios gerais, alguns sobre a natureza do universo e outros sobre a própria constituição do homem? No início, as tragédias foram trazidas ao palco como meios de lembrar aos homens as coisas que lhes acontecem, e que está de acordo com a natureza que as coisas aconteçam assim, e que, se você está satisfeito com o que é mostrado no palco, você não deve ser perturbado com o que acontece no palco maior. Pois você vê que estas coisas devem ser feitas assim, e que até mesmo elas suportam os que gritam, ó se terão. E, de fato, algumas coisas são bem ditas pelos escritores dramáticos, dos quais o seguinte se destaca: eu e meus filhos se os deuses negligenciarem. Isto também tem a sua razão de ser. E outra vez, não devemos irritar-nos com o que acontece. E a colheita da vida ceifa-se como a espiga frutífera do trigo. E outras coisas do mesmo estilo. Depois da tragédia foi introduzida a antiga comédia, que tinha uma magnífica liberdade de expressão, e pela sua própria simplicidade de falar era útil para lembrar aos homens de se precaverem da insolência, e para esse propósito também Diógenes costumava extrair desses escritores. Mas quanto à comédia média, que veio em seguida, observe o que era, e novamente, para que objetivo foi introduzida a nova comédia, que gradualmente afundou-se em um mero artifício mímico. Que algumas coisas boas são ditas até mesmo por esses escritores, todo mundo sabe, mas todo o esquema de tal poesia e dramaturgia, para que fim parece? Como parece claro que não há outra condição de vida tão bem adaptada para filosofar como esta em que você se encontra agora. Um ramo cortado do galho adjacente deve necessariamente ser cortado também da árvore inteira. Assim também um homem, quando é separado de outro homem, saiu de toda a comunidade social. Agora, quanto a um ramo, um outro corta, mas um homem por seu próprio ato se separa do seu próximo quando odeia e se afasta dele, e não sabe que ao mesmo tempo se desligou de todo o sistema social.
No entanto, ele tem este privilégio certamente de Zeus, que estruturou a sociedade, pois está em nosso poder retomar o que está próximo de nós, e tornar-se novamente uma parte que ajuda a compor o todo. No entanto, se isso acontece frequentemente, esse tipo de separação torna difícil que aquilo que se desprende de si mesmo seja levado à unidade e seja restaurado à sua condição anterior. Finalmente, o ramo, que desde o início cresceu junto com a árvore, e continuou a ter uma vida com ela, não é como aquele que depois de ser cortado é então enxertado, pois isto é algo parecido com o que os jardineiros querem dizer quando dizem que ele cresce com o resto da árvore, mas que ele não tem a mesma mentalidade dela. Assim como aqueles que tentam ficar no seu caminho quando você está agindo de acordo com a razão correta não serão capazes de desviá-lo de sua ação correta, assim também não deixem que eles o afastem de seus sentimentos benevolentes para com eles. Mas esteja igualmente vigilante em ambos os assuntos, não apenas na questão do julgamento e ação constante, mas também na questão da gentileza com aqueles que tentam impedi-lo ou perturbá-lo de outra forma. Pois isso também é uma fraqueza, pois estar irritado com eles, bem como ser desviado de seu curso de ação e dar lugar ao medo, pois ambos são igualmente desertores de seu posto, o homem que o faz através do medo, e o homem que está afastado, mas é por natureza um parente e um amigo. Não há natureza inferior à arte, pois as artes imitam a natureza das coisas. Mas se assim for, aquela natureza que é a mais perfeita e a mais abrangente de todas as naturezas, não pode ficar aquém da habilidade da arte. Certamente todas as artes praticam coisas inferiores por conta das superiores, portanto, a natureza universal também o faz. E, na verdade, daí é a origem da justiça, e na justiça as outras virtudes têm seu fundamento, porque a justiça não será observada, se nós cuidarmos das coisas intermediárias, coisas indiferentes, ou se formos facilmente ludibriados e negligentes e inconstantes. Se as coisas não vierem a você, suas perseguições e evasivas o perturbam, ainda assim você vai a elas. Que o seu julgamento a respeito delas esteja em repouso, e elas permanecerão quietas, e você não será visto nem perseguindo nem evitando. A forma esférica da alma mantém a sua figura quando não se estende para nenhum objeto, nem se contrai para si mesma, nem se dispersa, nem se afunda, mas é iluminada pela luz, pela qual ela vê a verdade de todas as coisas e a verdade que está em si mesma. Suponha que um homem me despreze. Deixe que ele mesmo cuide disso. Mas eu cuidarei disso, para que eu não seja pego fazendo ou dizendo qualquer coisa que mereça desprezo. Porventura alguém me odiará? Que ele cuide disso. Mas eu serei brando e benevolente para com todos os homens, e estarei pronto para mostrar até mesmo a ele o seu erro, não de modo reprovador, nem ainda como uma demonstração da minha resistência, mas nobre e honestamente, como o grande Focion, se é que ele não o fazia por alarde. Pois o interior partes deveria ser tal, e um homem não deveria ser visto pelos deuses nem insatisfeito com nada nem reclamando. Pois que mal há para você, se agora você está fazendo o que é correto para a sua própria natureza, e está satisfeito com o que neste momento é adequado para a natureza do universo, já que você é um ser humano colocado em seu posto para que aquilo que é vantajoso para o comum possa ser feito de alguma forma. Os homens desprezam-se uns aos outros e lisonjeiam uns aos outros, e os homens desejam elevar-se acima uns dos outros, mas acabam por rebaixar-se diante uns dos outros. Quão insensato e insincero é aquele que diz, determinei tratar de você de uma maneira justa. Não há ocasião para dar esta notícia. Ela logo se mostrará através de atos. A voz deve ser claramente escrita na testa. Tal como é o caráter de um homem, ele imediatamente o mostra em seus olhos, assim como aquele que é amado imediatamente lê tudo nos olhos dos amantes. O homem que é honesto e bom deve ser exatamente como um homem que tem odor forte, de modo que o transeunte, assim que se aproxima dele, deve sentir o cheiro, querendo ou não. Mas a imitação da simplicidade é como um pau torto. Nada é mais vergonhoso do que uma amizade de lobo, falsa amizade. Evite isto acima de tudo. Os bons e simples e benevolentes mostram todas estas coisas nos olhos, e não há engano. Quanto a viver da melhor maneira, este poder está na alma, se for indiferente às coisas indiferentes. E será indiferente, se olhar para cada uma dessas coisas separadamente todas juntas, e se lembrar que nenhuma delas produz em nós uma opinião sobre si mesma, nem vem a nós, mas estas coisas permanecem inabaláveis,
E somos nós mesmos que produzimos os julgamentos sobre elas, e, como podemos dizer, que as escrevemos em nós mesmos, estando em nosso poder não escrevê-las, e estando em nosso poder, se por acaso estes julgamentos penetraram imperceptivelmente em nossa mente, apaguemos-los. E se lembrarmos também que tal atenção será apenas por pouco tempo, e então a vida terminará por um fim. Além disso, que problema há em fazer isso? Pois se essas coisas são de acordo com a natureza, alegre-se com elas e elas serão fáceis para você, mas se forem contrárias à natureza, procure o que é adaptável à sua própria natureza, e se esforce para isso, mesmo que não traga reputação, pois cada um pode buscar o seu próprio bem. Considere de onde vem cada coisa, e do que ela consiste, e no que ela se transforma, e que tipo de coisa será quando ela tiver mudado, e que ela não sofrerá nenhum dano. Se alguém ofendeu você, considere primeiro, qual é minha relação com os homens, e que somos feitos um para o outro, e por outro lado fui feito para ser colocado por cima deles, como um carneiro sobre o rebanho, ou um touro sobre o gado. Mas examine a questão a partir dos primeiros princípios, a partir disso. Se todas as coisas não são meros átomos, é a natureza que ordena todas as coisas. Se é assim, as coisas inferiores existem por causa do superior, e estas por causa umas das outras. Segundo, considere que tipo de homens eles são à mesa, na cama, e assim por diante, e particularmente, sob que compulsões a respeito das opiniões eles estão, e quanto aos seus atos, considere com que orgulho eles fazem o que eles fazem. Terceiro, se os homens fazem bem o que fazem, não devemos nos aborrecer, mas se não fazem bem, é evidente que o fazem involuntariamente na ignorância. Assim como toda alma é privada da verdade sem querer, assim também é privada, sem querer, do poder de se comportar para com cada um segundo os seus desígnios. Consequentemente, os homens se afligem quando são chamados injustos, ingratos e gananciosos, e em uma palavra maldosos aos seus vizinhos. Quarto, considere que você também faz muitas coisas erradas, e que você é um homem como os outros, e mesmo que você se abstenha de certas falhas, ainda assim você tem a disposição de cometê-las, ainda que por covardia, ou preocupação com reputação, ou por algum motivo mesquinho, você se abstém de tais falhas. Quinto, considere que você nem mesmo entende se os homens estão fazendo errado ou não, pois muitas coisas são feitas com uma certa referência às circunstâncias. E em resumo, um homem deve aprender muito para poder fazer um julgamento correto sobre os atos de outro homem. Sexto, considere quando você estiver muito irritado ou triste, que a vida do homem é apenas um momento, e depois de um curto período de tempo todos nós estaremos mortos. Sétimo, que não são os atos dos homens que nos perturbam, pois esses atos têm seu fundamento nos princípios dominantes dos homens, mas são nossas próprias opiniões que nos perturbam. Retire estas opiniões então, e resolva rejeitar seu julgamento sobre um ato como se fosse algo doloroso, e sua ira se vai. Como, então, removerei essas opiniões? Ao refletir que nenhum ato injusto de outrem traz vergonha para você, porque, se o erro não é só dele, você também deve necessariamente ter feito coisas erradas, e tornar-se um ladrão e tudo mais. Oitavo, considere quanto mais sofrimento é causado em nós pela ira e irritação por tais atos do que pelos próprios atos, nos quais estamos indignados e irritados. Nono, considere que uma boa disposição é invencível se for verdadeira, e não um sorriso afetado e agir um papel. Pois o que lhe fará o homem mais violento, se você continuar a ser de uma disposição bondosa para com ele, e se, como a oportunidade oferece, você gentilmente o aconselhar e calmamente corrigir seus erros no mesmo momento em que ele está tentando fazer-lhe mal, dizendo: não assim, minha criança, nós somos constituídos por natureza para outra coisa, certamente não vou ser ferido, mas você está se ferindo, minha criança. E mostre-lhe com tato gentil e por princípios gerais que isto é assim, e que mesmo as abelhas não fazem como ele faz, nem quaisquer animais que são formados pela natureza para serem gregários. E você não deve fazer isso nem com nenhum duplo significado nem no caminho da reprovação, mas afetuosamente sem nenhum rancor em sua alma. E não como se você estivesse dando sermões a ele, nem ainda que qualquer espectador possa contemplá-lo, mas tanto quando ele estiver sozinho, ou se outros estiverem presentes. Lembre-se destas 9 regras, como se as tivesse recebido como um presente das musas, e comece finalmente a ser um homem enquanto vive.
Mas você deve igualmente evitar chatear os homens e se irritar com eles, pois ambas são antissociais e levam a problemas. E que esta verdade esteja presente para você na excitação da raiva, que ser movido pela paixão não é varonil, mas que suavidade e doçura, pois elas são mais agradáveis à natureza humana, assim também são mais viris, e aquele que possui essas qualidades possui força, nervos e coragem, e não um homem que está sujeito a ataques de paixão e descontentamento. Pois no mesmo grau em que a mente de um homem está mais próxima da liberdade de toda a paixão, no mesmo grau também está mais próxima da força, e como o sentido da dor é uma característica da fraqueza, assim é também a raiva. Pois aquele que cede à dor e aquele que cede à raiva, ambos são feridos e ambos se submetem. Mas, se você quiser, receba também um 10º presente do líder das musas, Apolo, e é isso, que esperar que os homens maus não façam o mal é loucura, pois quem espera isso deseja uma impossibilidade. Mas permitir que os homens se comportem mal com os outros, esperar que eles não lhe façam nenhum mal, é irracional e tirânico. Há 4 aberrações principais da faculdade superior contra as quais você deve estar constantemente em sua guarda, e quando você as detectar, você deve eliminá-las e dizer em cada ocasião assim: este pensamento não é necessário, isto tende a destruir a união social. Isto que você vai dizer não vem dos pensamentos reais, pois você deve considerá-lo entre as coisas mais absurdas para um homem não falar dos seus pensamentos reais. Mas a 4ª é quando você se repreende por qualquer coisa, pois esta é uma evidência de que a parte racional dentro de você está sendo dominada e cedendo à parte menos honrosa e à parte corruptível, o corpo, e aos seus prazeres escusos. Sua parte espiritual e todas as partes ardentes que se misturam em você, embora por natureza eles tenham uma tendência ascendente, ainda em obediência à disposição do universo elas são dominadas aqui na massa composta o corpo. E também toda a parte carnosa e aquosa em você, embora sua tendência seja para baixo, ainda são elevadas e ocupam uma posição que não é a natural. Desta maneira então as partes elementais obedecem ao universal, pois quando elas foram fixadas em qualquer lugar, por força elas permanecem lá até que novamente o universal soe o sinal para a dissolução. Não é estranho, portanto, que a sua parte inteligente esteja desobediente e descontente com o seu próprio lugar. E, no entanto, nenhuma força lhe é imposta, mas apenas aquelas coisas que são compatíveis com a sua natureza, ainda não se sujeita, mas é levada na direção oposta. Porque o movimento para a injustiça e a intemperança, para a ira, a dor e o medo nada mais é do que o ato de quem se desvia da natureza. E também quando a faculdade dominante está descontente com tudo o que acontece, então também ela abandona o seu posto, pois é constituída por piedade e reverência para com os deuses, não menos do que por justiça. Porque estas qualidades também são compreendidas sob o termo genérico de contentamento com a constituição das coisas, e na verdade elas são anteriores aos atos de justiça. Aquele que não tem um único e sempre o mesmo objetivo na vida, não pode ser um e o mesmo durante toda a sua vida. Mas o que eu disse não é suficiente, a menos que se acrescente também isto, o que este objetivo deve ser. Pois como não há a mesma opinião sobre todas as coisas que de uma forma ou de outra são consideradas boas pela maioria, mas apenas sobre algumas coisas, isto é, coisas que dizem respeito ao interesse comum, assim também devemos propor a nós mesmos um objetivo que seja de uma espécie comum, social e política. Pois aquele que dirige todos os seus próprios esforços para este objetivo, fará todos os seus atos iguais, e assim será sempre o mesmo. Pense no rato do campo e no rato da cidade, e no alarmismo e inquietação do rato da cidade. Sócrates costumava chamar as opiniões de muitos pelo nome de lamiai, bicho-papão para assustar crianças. Os lacedônios, nos seus espetáculos públicos, costumavam colocar lugares à sombra para estranhos, mas eles próprios se sentavam em qualquer lugar. Sócrates se desculpou a Pérdicas por não ir até ele, dizendo: é porque eu não morreria pelo pior de todos os meios, isto é, receberia um favor e depois não o poderia devolver. Nos escritos dos Efésios havia este preceito: pensar constantemente em algum dos homens de outrora que praticavam a virtude. Os pitagóricos nos convidam, pela manhã, a olhar para o céu, para que nos lembremos dos corpos que continuamente fazem as mesmas coisas e da mesma maneira fazem o seu trabalho, e também da sua pureza e transparência. Pois não há véu sobre uma estrela. Considere que homem era Sócrates quando ele se vestiu em uma pele, depois que Xantippe tinha tomado seu manto e saído,
E o que Sócrates disse a seus amigos que estavam envergonhados dele e se afastaram dele quando viram vestido assim? Nem na escrita nem na leitura você será capaz de estabelecer regras para os outros antes de ter primeiro aprendido a obedecer às suas próprias regras. Muito mais é assim na vida. Você é escravo, a liberdade de expressão não é para você. E o meu coração se riu por dentro. Odisseia, 9. 413. E a virtude amaldiçoarão, dizendo palavras duras. Hesíodo, Obras, 184. Procurar pelo figo no inverno é ato de um louco, tal é aquele que procura seu filho quando já não é mais possível. Epicteto, terceira. 2487. Quando um homem beija seu filho, dizia Epicteto, deve sussurrar para si mesmo, amanhã talvez você morra, mas essas são palavras de mau presságio. Nenhuma palavra é uma palavra de mau presságio, disse Epicteto, que expresse qualquer obra da natureza, ou se for assim, é também uma palavra de mau presságio falar das espigas de milho colhidas. Epicteto, terceira. 2488. A uva verde, o cacho maduro, a uva seca, tudo se transforma, não em nada, mas em algo que ainda não existe. Epicteto, terceira. 24. Nenhum homem pode roubar-nos o nosso livre-arbítrio. Epicteto, terceira. 22105. Epicteto também disse, um homem deve descobrir uma arte ou regras e com respeito a dar o seu consentimento, e com respeito aos seus movimentos ele deve ter cuidado para que sejam feitos em relação às circunstâncias, que sejam consistentes com os interesses sociais, que tenham respeito ao valor do objetivo, e quanto ao desejo sensorial, ele deve manter-se completamente afastado dele, e quanto a evitar aversão, ele não deve mostrá-la em relação a qualquer das coisas que não estão em nosso poder. A disputa então, ele disse, não é sobre qualquer assunto comum, mas sobre ser louco ou não. Sócrates costumava dizer, o que querem, almas de homens racionais ou irracionais? Almas de homens racionais. De que homens racionais, sãos ou insanos? Sócrates costumava dizer, o que vocês querem, almas de homens racionais ou irracionais? Almas de homens racionais. De que homens racionais, sadias ou insanas? Sadias. Por que então vocês não as procuram? Por que nós as temos? Por que então vocês lutam e discutem? Livro 12. Todas aquelas coisas em que você deseja chegar por um caminho sinuoso você pode ter agora, se não as recusar a si mesmo. E isso significa, se você não prestar atenção a todo o passado, e confiar o futuro à providência, e dirigir o presente apenas conforme a piedade e a justiça. De acordo com a piedade, para que você possa estar satisfeito com a sorte que lhe foi designada, pois a natureza a projetou para você e você para ela. De acordo com a justiça, para que você possa sempre falar a verdade livremente e sem disfarce, e fazer as coisas que são agradáveis à lei de acordo com o valor de cada um. E que nem a maldade de outro homem o impeça, nem a opinião nem a voz, nem ainda as sensações da pobre carne que cresceu em torno de você, pois a parte passiva olhará para isto. Se, então, qualquer que seja o momento em que você estiver perto de sua partida, negligenciando tudo o mais, deve respeitar apenas sua faculdade de governo e a divindade dentro de você, e se você tiver medo não porque você deve deixar de viver algum tempo, mas se você temer nunca ter começado a viver de acordo com a natureza, então você será um homem digno do universo que o produziu, e deixará de ser um estranho em sua terra natal, e não se perguntará sobre as coisas que acontecem diariamente, como se fossem algo inesperado, nem será dependente disso ou daquilo. Deus vê as mentes, princípios governantes de todos os homens despojados das vestes materiais, da casca e das impurezas. Porque só com a sua parte intelectual toca a inteligência que fluiu e foi derivada de si mesmo para estes corpos. E se você também se dispuser a fazer isso, você se livrará da sua grande aflição. Pois aquele que não se preocupa com a miserável carne que o envolve, certamente não se incomodará cuidando das vestes, da habitação, da fama e de coisas semelhantes àqueles exteriores e do espetáculo. 3 são as coisas de que você é composto, um corpo pequeno, um pouco de vida e inteligência. Destes, os 2 primeiros são seus, na medida em que é seu dever cuidar deles, mas o terceiro, só o terceiro,
é propriamente seu. Se, pois, separar de você mesmo, isto é, do seu entendimento, tudo o que os outros fazem ou dizem, e tudo o que você fez ou disse, e tudo o que o perturba no futuro, porque isso pode acontecer, e tudo no corpo que o envolve ou na respiração vida, que é por natureza associada com o corpo, está ligado a você independente de sua vontade, e qualquer que seja o vórtice circunstancial externo girando, de modo que o poder intelectual isento das coisas do destino pode viver puro e livre por si só, fazendo o que é justo e aceitando o que acontece e dizendo a verdade. Se você quiser separar, eu digo, desta faculdade governante as coisas que estão ligadas a ela pelas impressões do sentido, e as coisas do tempo vindouro e do tempo que passou, e vai fazer-se como a esfera de Empédocles, tudo redondo e no seu alegre descanso repousante. E se você se esforçar para viver somente o que é realmente sua vida, isto é, o presente, então você será capaz de passar aquela parte da vida que permanece para você até o momento de sua morte livre de perturbações, nobre e obediente ao seu próprio daimon, ao Deus que está dentro de você. Muitas vezes me perguntei como é que cada um ama a si mesmo mais do que todos os outros homens, mas, no entanto, valoriza menos a sua própria opinião de si mesmo do que a dos outros. Se, então, um Deus ou um professor sábio se apresentasse a um homem e lhe dissesse para não pensar em nada e não conceber nada que ele não pudesse expressar assim que o concebesse, ele não poderia suportar isso nem por um único dia. Temos muito mais respeito pelo que os nossos vizinhos pensam de nós do que pelo que pensamos de nós mesmos. Como pode ser que os deuses, depois de terem organizado bem e benevolentemente todas as coisas para a humanidade, tenham negligenciado isto apenas, que alguns homens, e homens muito bons, e homens que, como podemos dizer, tiveram mais comunhão com a divindade, e através de atos piedosos e observâncias religiosas foram mais íntimos com a divindade, que uma vez mortos não devem existir novamente, mas devem ser completamente extinguidos? Mas se isto for assim, esteja certo de que se pudesse ter sido diferente, os deuses o teriam feito. Pois se fosse justo, também seria possível, e se fosse de acordo com a natureza o teria feito. Mas por que não é assim? Se de fato não é assim, seja você convencido de que não deveria ter sido assim, pois você vê até de si mesmo que neste inquérito você está disputando com a divindade, e nós não deveríamos disputar com os deuses, a menos que eles fossem excelentes e mais justos, mas se isto for assim, eles não teriam permitido que nada na ordenação do universo fosse negligenciado injusta e irracionalmente. Pratique você mesmo nas coisas que você se desespera de realizar. Porque até mesmo a mão esquerda, que é ineficaz para todas as outras coisas por falta de prática, segura o freio mais vigorosamente do que a mão direita, pois foi treinada nisto. Considere em que condição, tanto em corpo como em alma, o homem deve estar quando é atingido pela morte, e considere a brevidade da vida, o abismo sem limites do tempo passado e futuro, a fraqueza de toda a matéria. Contemple os princípios formativos, formas das coisas nuas de suas coberturas, os propósitos das ações, considere o que é dor, o que é prazer, e morte, e fama, quem é para si a causa de seu mal-estar, como nenhum homem é prejudicado por outro, que tudo é opinião. Na aplicação de seus princípios você deve ser como o pugilista, não como o gladiador, pois o gladiador, se deixa cair a espada que ele usa é morto, mas o outro sempre tem sua mão, e não precisa fazer nada mais do que usá-la. Veja o que são as coisas em si mesmas, dividindo-as em matéria, forma e propósito. O que é um poder que o homem não tem que fazer senão o que Deus aprova, e aceitar tudo o que Deus lhe pode dar. Com respeito ao que acontece conforme a natureza, não devemos culpar nem os deuses, pois eles não fazem nada de errado, seja voluntária ou involuntariamente, nem os homens, pois não fazem nada de errado a não ser involuntariamente. Consequentemente, não devemos culpar ninguém. Que ridículo e que ignorante é aquele que se surpreende com qualquer coisa que aconteça na vida. Ou há uma necessidade fatal e ordem invencível, ou uma providência gentil, ou uma confusão sem um propósito e sem um diretor. Se então há uma necessidade invencível, por que você resiste? Mas se há uma providência que se deixa propiciar, faça a si mesmo digno da ajuda da divindade. Mas se há uma confusão sem um governador, fique contente que em tal tempestade você tem em si mesmo uma certa inteligência governante. E mesmo que a tempestade o leve, que ela leve a carne miserável, o fôlego miserável, tudo mais,
pois a inteligência ao menos não a levará. Porventura a luz da lâmpada resplandece sem perder o seu esplendor até que se apague? E se apagará a verdade que é em você, a justiça e a temperança antes da sua morte? Quando um homem apresenta a aparência de ter feito o mal, digamos, como então eu sei se este é um ato injusto? E ainda que ele tenha cometido injustiça, como saberei que não se condenou a si mesmo? E então isso é como rasgar seu próprio rosto. Considere que aquele que não quer que o homem mau faça o mal, é semelhante ao homem que não quer que a figueira produza fruto nos figos, e que as crianças chorem, e o cavalo rinche, e tudo mais deve ser por necessidade. Pois o que deve fazer o homem que tem tal caráter? Se então você estiver irritado, que ura a disposição deste homem. Se não é certo, não o faça, se não é verdade, não o diga. Pois que os seus esforços sejam. Em tudo sempre observe o que é a coisa que produz para você uma aparência, e solucione-a dividindo-a no formal, no material, no propósito e no tempo em que deve acabar. Perceba finalmente que você tem em você algo melhor e mais divino do que as coisas que causam os vários efeitos, como se fosse puxar-lhe pelas cordas. O que há agora em minha mente, seria medo, ou suspeita, ou desejo, ou qualquer coisa do tipo. Primeiro, não faça nada irrefletidamente, nem sem um propósito. Em segundo lugar, faça com que os seus atos se refiram apenas a um fim social. Considere que em pouco tempo não será ninguém em nenhum lugar, nem existirá nenhuma das coisas que você vê agora, nem nenhum dos que estão vivendo agora. Porque todas as coisas são formadas pela natureza para mudarem e se converterem e perecerem, a fim de que outras coisas em contínua sucessão possam existir. Considere que tudo é opinião, e a opinião está em seu poder. Retire, então, quando você escolher, a sua opinião, e como um marinheiro que dobrou o promontório, você encontrará calma, tudo estável, e uma baía sem ondas. Qualquer atividade, seja ela qual for, quando tiver cessado no seu devido tempo, não sofre nenhum mal porque cessou, nem aquele que fez este ato, sofre qualquer mal por esta razão, que o ato tenha cessado. Da mesma forma, então, o todo, que consiste em todos os atos, que é a nossa vida, se ele cessar no seu devido tempo, não sofre nenhum mal por esta razão, que ele tenha cessado, nem aquele que terminou esta série no devido tempo, foi maltratado. Mas o tempo próprio e a natureza limite fixam, às vezes como na velhice, a natureza peculiar do homem, mas sempre a natureza universal, por cuja mudança de partes o universo inteiro continua sempre jovem e perfeito. E tudo que é útil ao universal é sempre bom e oportuno. Portanto, o fim da vida para cada homem não é um mal, porque também não é vergonhoso, pois é independente da vontade e não se opõe ao interesse geral, mas é bom, porque é temperado, e proveitoso e congruente com o universal. Pois assim também é movido pela divindade, e se move para a mesma coisa em sua mente. Estes 3 princípios você deve ter em prontidão: nas coisas que você faz, não faça nada sem consideração ou de outra forma que a própria justiça geria, mas com respeito ao que pode acontecer com você do exterior. Considere que isso acontece ou por acaso ou de acordo com a providência, e você não deve culpar o acaso nem acusar a providência. Segundo, considere que cada ser é desde a semente até o momento em que recebe uma alma, e desde a recepção de uma alma até o retorno da mesma, e de que coisas cada ser é composto, e em que coisas será dissolvido. Terceiro, se de repente você fosse elevado acima da terra, e olhasse para as coisas humanas, e observasse a variedade delas como elas são grandes, e ao mesmo tempo também visse num relance quão grande é o número de seres que habitam ao redor no ar e no éter, e considerasse que sempre que você fosse elevado, você veria as mesmas coisas, semelhança de forma e curta duração. Essas coisas são para se orgulhar? Despreze a opinião, você está salvo. Quem, pois, o impede de a rejeitar? Quando você está preocupado com alguma coisa, você esqueceu isso, que todas as coisas acontecem de acordo com a natureza universal, e esqueceu isso, que o ato injusto de um homem não é nada para você, e além disso você esqueceu isso, que tudo o que acontece, sempre aconteceu assim e vai acontecer assim, e agora acontece assim por toda parte. Esqueceu isso também, quão próximo está o parentesco entre um homem e toda a raça humana, pois é uma comunidade, não de um pequeno sangue ou semente, mas de inteligência. E você esqueceu isso também,
que a inteligência de cada homem é um Deus e é um efeito da divindade, e esqueceu isso, que nada é próprio do homem, mas que seu filho, seu corpo e sua própria alma vieram da divindade, esqueceu isso, que tudo é opinião. E finalmente você esqueceu que todo homem vive apenas o tempo presente, e perde apenas isso. Sempre traga à sua memória aqueles que se queixaram muito de qualquer coisa, aqueles que foram mais evidentes pela maior fama ou desgraças ou inimizades ou fortunas de qualquer espécie, então pense onde estão todos eles agora? Fumaça e cinza e um relato, ou nem mesmo um relato. E que esteja presente em sua mente também tudo desse tipo, Fábio Catulino na campanha, Lúcio Lupo em seus jardins, Estertínio em Bagos, Tibério no Capri, Velho Rufo, e em boa hora pense na ávida busca de qualquer coisa unida com orgulho. E quão inútil é tudo que os homens perseguem violentamente, e quanto mais filosófico é para um homem, nas oportunidades que lhe são apresentadas, mostrar-se justo, temperante, obediente aos deuses, e fazer isto com toda a simplicidade, pois o orgulho que se orgulha de sua falta de orgulho é o mais intolerável de todos. Aos que perguntam, onde você viu os deuses, ou como você compreende que eles existem e assim os adoram, eu respondo, em primeiro lugar, que eles podem ser vistos até com os olhos, em segundo lugar, nem sequer vi minha própria alma, e ainda assim a honro. Assim, pois, com respeito aos deuses, do que constantemente experimento de seu poder, disto compreendo que eles existem, e os venero. A segurança da vida é esta, examinar tudo por completo, o que é ela mesma, o que é a sua parte material, o que é a sua parte formal, com toda a sua alma para fazer justiça e dizer a verdade. O que resta se não gozar a vida unindo uma coisa boa a outra para não deixar sequer os menores intervalos entre elas? Há uma luz do sol, ainda que seja interrompida por muros, montanhas e outras coisas infinitas. Há uma substância comum, ainda que esteja distribuída entre inúmeros corpos que têm as suas várias qualidades. Há uma alma, ainda que distribuída entre naturezas infinitas e circunscrições individuais ou indivíduos. Há uma alma inteligente, embora pareça estar dividida. Agora, nas coisas que foram mencionadas, todas as outras partes, tais como as que são ar e matéria, estão sem sensação e não têm comunhão, e ainda assim, mesmo essas partes, o princípio inteligente se mantém unido e atração para o mesmo. Mas o intelecto, de modo peculiar, tende ao que é da mesma espécie e se combina com ele, e o sentimento de comunhão não é interrompido. O que é que você quer? Continuar a existir? Bem, você deseja ter sensação, movimento, crescimento, e então novamente deixar de crescer, de usar a sua fala, de pensar? O que há de todas essas coisas que parecem a você que vale a pena desejar? Mas se é fácil dar pouco valor a todas essas coisas, volte para o que resta, que é seguir a razão e Deus. Mas é inconsistente com honrar a razão e Deus ser perturbado porque a morte privará o homem das outras coisas. Quão pequena parte do tempo ilimitado e insondável é destinada a cada homem, pois logo é engolido no eterno. E quão pequena uma parte de toda a substância, e quão pequena uma parte da alma universal, e sobre que pequeno torrão de toda a terra você se arrasta. Refletindo sobre tudo isso, nada considere grande, a não ser agir como a sua natureza o conduz e suportar o que a natureza comum traz. Como a faculdade governante se serve de si mesma. Mas tudo mais, quer esteja no poder da sua vontade ou não, é apenas cinzas e fumaça sem vida. Esta reflexão é mais adequada para nos levar ao desprezo da morte, que até mesmo aqueles que pensam que o prazer é um bem e a dor um mal ainda o desprezam. O homem a quem só é bom o que chega no tempo devido, e a quem é a mesma coisa se ele fez mais ou menos atos conformes à razão justa, e a quem não faz diferença se ele contempla o mundo por mais ou menos tempo, para este homem, nem a morte é uma coisa terrível. Homem, você tem sido um cidadão neste grande estado do mundo, que diferença faz para você se por 5 anos ou 3? Pois o que é conforme às leis é justo para todos. Onde está, então, a dificuldade, se nenhum tirano ou juiz injusto o afasta do Estado, mas a natureza, quem o trouxe para ele? O mesmo como se um pretor que empregou um ator o afastasse do palco. Mas eu não terminei os 5 atos, mas apenas 3 deles. Você diz bem, mas na vida os 3 atos são todo o drama, pois o que será um drama completo é determinado por aquele que já foi a causa de sua composição,
e agora de sua dissolução, mas você não é a causa de nenhum dos dois. Parta então satisfeito, pois também aquele que o liberta está satisfeito. I. Sobre aproveitar o tempo. Saudações de Sêneca Lucílio. Continue a agir assim, meu querido Lucílio, liberte-se por conta própria, poupe e salve o seu tempo, que até recentemente tem sido retirado à força de você, ou furtado, ou simplesmente escapado de suas mãos. Faça-se acreditar na verdade de minhas palavras, que certos momentos são arrancados de nós, que alguns são removidos suavemente, e que outros fogem além de nosso alcance. O tipo mais desgraçado de perda, no entanto, é aquela, devida ao descuido. Ademais, se você prestar atenção ao problema, você verá que a maior parte de nossa vida passa enquanto estamos fazendo coisas desagradáveis, uma boa parte enquanto não estamos fazendo nada, e tudo isso enquanto estamos fazendo o que não se deveria fazer. Qual homem você pode me mostrar que coloque algum valor em seu tempo, que dá o devido valor a cada dia, que entende que está morrendo diariamente? Pois estamos equivocados quando pensamos que a morte é coisa do futuro, a maior parte da morte já passou. Quaisquer anos atrás de nós já estão nas mãos da morte. Portanto, Lucílio, faça como você me escreve que você está fazendo, mantenha cada hora ao seu alcance. Agarre a tarefa de hoje, e você não precisará depender tanto do amanhã. Enquanto estamos postergando, a vida corre. Nada, Lucílio, é nosso, exceto o tempo. A natureza nos deu o privilégio desta única coisa, tão fugaz e escorregadia que qualquer um pode esbulhar tal posse. Que tolos esses mortais são! Eles permitem que as coisas mais baratas e inúteis, que podem ser facilmente substituídas, sejam contabilizadas depois de terem sido adquiridas, mas nunca se consideram em dívida quando recebem parte dessa preciosa mercadoria, o tempo. E, no entanto, o tempo é o único empréstimo que nem o mais agradecido destinatário pode pagar. Você pode desejar saber como eu, que prego a você, estou praticando. Confesso francamente, meu saldo em conta corrente é como o esperado de alguém generoso mas cuidadoso. Não posso vangloriar-me de não desperdiçar nada, mas pelo menos posso lhe dizer o que estou desperdiçando, a causa e a maneira de desperdício, posso lhe dar as razões pelas quais sou um homem pobre. Minha situação, no entanto, é a mesma de muitos que são reduzidos à miséria sem culpa própria, todos os perdoam, mas ninguém vem em seu socorro. Qual é o estado das coisas, então? É isto, eu não considero um homem como pobre, se o pouco que lhe resta é suficiente. Contudo, aconselho a preservar o que é realmente seu, e nunca é cedo demais para começar. Pois, como acreditavam os nossos antepassados, é demasiado tarde para gastarmos quando chegarmos à raspa do tacho. Daquilo que permanece no fundo, a quantidade é pouca, e a qualidade é vil. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem. Sobre vários aspectos da virtude. Saudações de Sêneca Lucílio. Acabei de ver meu ex-colega de escola, Clarano, pela primeira vez em muitos anos. Você não precisa esperar que acrescente que ele é um homem velho, mas asseguro-lhe que o encontrei são em espírito e robusto, embora ele esteja lutando com um corpo frágil e fraco. Pois a natureza agiu de forma injusta quando lhe deu um pobre domicílio para uma alma tão rara, ou talvez fosse porque ela queria nos provar que uma mente absolutamente forte e feliz pode estar escondida sob qualquer exterior. Seja como for, Clarano supera todos esses obstáculos, e por desprezar seu próprio corpo chegou a um estágio onde ele pode desprezar outras coisas também. O poeta que cantou. Valor mostra mais agradável em uma forma que é justa. Está, na minha opinião, enganado. Pois a virtude não precisa de nada para compensá-la, é sua própria glória, e santifica o corpo em que habita. De qualquer modo, comecei a considerar Clarano sob uma luz diferente, ele parece-me simpático, e bem construído tanto em corpo como na mente. Um grande homem pode nascer em um casebre, assim pode uma linda e grande alma em um corpo feio e insignificante. Por esta razão a natureza parece criar alguns homens deste selo com a ideia de provar que a virtude nasce em qualquer lugar. Se tivesse sido possível produzir almas sozinhas e nuas, ela o teria feito,
como é fato, a natureza faz uma coisa ainda maior, pois ela produz certos homens que, embora impedidos em seus corpos, ainda assim rompem a obstrução. Creio que Clarano foi produzido como um padrão, para que possamos entender que a alma não é desfigurada pela feiura do corpo, mas pelo contrário, que o corpo é embelezado pela beleza da alma. Agora, apesar de Clarano e eu termos passado muitos poucos dias juntos, temos, no entanto, muitas conversas, que vou em seguida verter e transmitir para você. O primeiro dia em que investigamos esse problema, como os bens podem ser iguais se forem de 3 tipos? Pois alguns deles, de acordo com os nossos princípios filosóficos, são primários, como a alegria, a paz e o bem-estar de um país. Outros são de segunda ordem, moldados de um material infeliz, como a resistência ao sofrimento e o autocontrole durante uma doença grave. Rezaremos abertamente pelos bens da primeira classe, para a segunda classe, oraremos somente se a necessidade surgir. Há ainda uma terceira variedade, como, por exemplo, um andar modesto, um semblante calmo e honesto, e um comportamento que se adapte ao homem de sabedoria. Agora, como podem estas coisas ser iguais quando as comparamos, se você conceder que devemos orar por um e evitar o outro? Se fizermos distinções entre eles, devemos retornar ao primeiro bem, e considerar qual é a sua natureza, a alma que olha para a verdade, que é hábil no que deve ser buscado e no que deve ser evitado, estabelecendo padrões de valor não de acordo com a opinião, mas de acordo com a natureza, a alma que penetra o mundo inteiro e dirige seu olhar contemplativo sobre todos os seus fenômenos, prestando atenção estrita aos pensamentos e ações, igualmente grande e vigorosa, superior às dificuldades e às lisonjas, cedendo além dos extremos da fortuna, acima de todas as bênçãos e aflições, absolutamente linda, perfeitamente equipada com graça, bem como com força, saudável e vigorosa, imperturbável, nunca consternada, que nenhuma violência possa destruir, uma que os acaso não podem exaltar nem deprimir, uma alma como está é a própria virtude. Lá você tem a sua aparência externa, se nunca deve vir sob um único aspecto e mostrar-se uma vez em toda a sua integridade. Mas há muitos aspectos disso. Desdobram-se de acordo com a vida e ações, mas a própria virtude não se torna menor ou maior. Pois o bem supremo não pode diminuir, nem a virtude retroceder, em vez disso, é transformada, agora em uma qualidade e agora em outra, moldando-se de acordo com a função que está a desempenhar. Tudo que toca leva a semelhança consigo mesmo, e tinge com sua própria cor. Adorna nossas ações, nossas amizades, às vezes, casas inteiras que entrou e pôs em ordem. O que seja o que for que tenha tocado imediatamente torna-o amável, notável, admirável. Portanto, o poder e a grandeza da virtude não podem elevar-se a alturas maiores, porque o incremento é negado àquilo que é superlativamente grande. Você não encontrará nada mais reto do que o reto, nada mais verdadeiro do que a verdade, e nada mais temperado do que o que é temperado. Toda virtude é ilimitada, pois limites dependem de medições definidas. A constância não pode avançar mais do que a fidelidade, a veracidade ou a lealdade. O que pode ser acrescentado ao que é perfeito? Nem se pode acrescentar nada à virtude, pois, se alguma coisa puder ser acrescentada a ela, seria necessária alguma imperfeição. Honra, também, não permite adição, pois é honrado por causa das mesmas qualidades que mencionei. E então? Você acha que a correção, a justiça, a legalidade, também não pertencem ao mesmo tipo, e que elas são mantidas dentro de limites fixos? A capacidade de melhorar é a prova de que uma coisa ainda é imperfeita. O bem, em todos os casos, está sujeito a essas mesmas leis. A vantagem da situação e do indivíduo estão juntas, na verdade, é tão impossível separá-los quanto separar o louvável do desejável. Portanto, as virtudes são mutuamente iguais, e assim são as obras da virtude, e todos os homens que são tão afortunados de possuir essas virtudes. Mas, como as virtudes das plantas e dos animais são perecíveis, são também frágeis, passageiras e incertas. Elas brotam, e elas afundam novamente, e por isso não são avaliadas ao mesmo valor, mas às virtudes humanas apenas uma regra se aplica. Pois a razão correta é única e de um só tipo. Nada é mais divino do que o divino, ou mais celestial do que o celestial. As coisas mortais decaem, caem, são desgastadas, crescem, são esgotadas, e reabastecidas.
Assim, no caso delas, em vista da incerteza de sua fortuna, há desigualdade, mas das coisas divinas a natureza é única. A razão, entretanto, não é nada mais do que uma porção do Espírito Divino colocado em um corpo humano. Se a razão é divina, e o bem nunca carece de razão, então o bem é sempre divino. E além disso, não há distinção entre as coisas divinas, consequentemente também não existe nenhum entre bens. Daí resulta que a alegria e uma corajosa e obstinada resistência à tortura são bens equivalentes, pois em ambos há a mesma grandeza de alma descontraída e alegre em um caso, no outro um combativo e pronto para a ação. O quê? Você não acha que a virtude daquele que bravamente ataca a fortaleza do inimigo é igual à daquele que sofre um cerco com a maior paciência? Grande é Cipião quando ele cerca Numância, e constrange e compele as mãos de um inimigo, que ele não poderia conquistar, para lançar mão à sua própria destruição. Grande também são as almas dos defensores, homens que sabem que, enquanto o caminho para a morte está aberto, o cerco não é completo, os homens que respiram até o fim nos braços da liberdade. Do mesmo modo, as outras virtudes também são iguais entre si: tranquilidade, simplicidade, generosidade, constância, equanimidade, resistência. Porque subjacente a todas elas há uma única virtude, o que torna a alma reta e inabalável. O que então, você diz, não há diferença entre a alegria e a obstinada resistência à dor? De forma alguma, não em relação às próprias virtudes, muito grande, no entanto, nas circunstâncias em que uma dessas duas virtudes é exibida. Em um caso, há um relaxamento natural e afrouxamento da alma, no outro há uma dor não natural. Daí que estas circunstâncias, entre as quais uma grande distinção pode ser estabelecida, pertencem à categoria de coisas indiferentes, mas a virtude mostrada em cada caso é igual. A virtude não é alterada pela questão com a qual trata. Se a matéria é dura e teimosa, não piora a virtude; se agradável e alegre, não a torna melhor. Portanto, a virtude permanece necessariamente igual. Pois, em cada caso, o que se faz é feito com igual retidão, com igual sabedoria e com igual honra. Assim, os estados de bondade envolvidos são iguais, e é impossível para um homem ultrapassar esses estados de bondade, por conduzir-se melhor, seja um homem em sua alegria, ou o outro em meio a seu sofrimento. E dois bens, que nenhum dos quais possa ser melhor que o outro, são iguais. Pois se as coisas que são extrínsecas à virtude podem diminuir ou aumentar a virtude, então o que é honroso deixa de ser o único bem. Se você aceitar isso, a honra perece completamente. E por quê? Deixe-me dizer-lhe, é porque nenhum ato é honrado quando é feito por um agente involuntário, quando é obrigatório. Cada ato honorável é voluntário. Misture-o com relutância, queixas, covardia ou medo, e perde sua melhor característica, autoaprovação. O que não é livre não pode ser honrado, pois medo significa escravidão. O honorável está totalmente livre da ansiedade e é calmo. Se alguma vez objeta, lamenta ou considera qualquer coisa como um mal, torna-se sujeito à perturbação e começa a chafurdar em meio a grande confusão. Pois, de um lado, a aparência de correção o atrai, por outro, a suspeita do mal o arrasta para trás. Portanto, quando um homem está prestes a fazer algo honorável, ele não deve considerar quaisquer obstáculos como infortúnios, embora os considere como inconvenientes. Mas ele deve querer fazer a ação, e fazê-la de boa vontade. Pois todo ato honorável é feito sem ordens ou coação, é puro e não contém mistura de mal. Eu sei o que você pode me responder neste momento. Você está tentando fazer-me acreditar que não importa se um homem sente alegria, ou se encontra-se sob tortura e esgota seu torturador. Poderia dizer em resposta, Epicuro também sustenta que o sábio, embora esteja sendo queimado no touro de Fálares, clamará é agradável, e não me preocupa em absoluto. Por que você precisa se admirar, se eu afirmo que aquele que repousa num banquete e a vítima que resiste firmemente à tortura possuem bens iguais, quando Epicuro mantém uma coisa que é mais difícil de acreditar, ou seja, que é agradável ser assado desta maneira? Mas a resposta que eu dou é que há grande diferença entre alegria e dor. Se me pedem para escolher, vou procurar a primeira e evitar a última. A primeira está de acordo com a natureza, a segunda é contrária a ela.
Enquanto são classificados por este padrão, há um grande abismo entre elas, mas quando se trata de uma questão da virtude envolvida, a virtude em cada caso é a mesma, quer venha através da alegria ou através da tristeza. A vexação, a dor e outros inconvenientes não têm consequências, pois são vencidos pela virtude. Assim como o brilho do sol escurece todas as luzes menores, assim a virtude, por sua própria grandeza, quebra e abranda todas as dores, aborrecimentos e erros, e onde quer que seu brilho chegue, todas as luzes que brilham sem a ajuda da virtude são extintas, e os inconvenientes, quando entram em contato com a virtude, não desempenham um papel mais importante do que uma nuvem de tempestade no mar. Isto pode ser provado para você pelo fato que o bom homem apressar-se-á sem hesitação a qualquer ação nobre, mesmo que seja confrontado com o carrasco, o torturador e o pelourinho, ele persistirá, não quanto ao que ele deve sofrer, mas quanto ao que deve fazer, e desempenhará tão prontamente uma ação honrosa quanto a um homem bom, ele o considerará vantajoso para si mesmo, seguro e propício. E ele manterá o mesmo ponto de vista sobre uma ação honrosa, ainda que seja carregada de tristeza e dificuldades, como sobre um homem bom que é pobre ou desperdiçado no exílio. Agora, compare um bom homem extremamente rico com um homem que não tem nada, exceto que em si mesmo tem todas as coisas, eles serão igualmente bons, embora experimentem fortuna desigual. Este mesmo padrão, como tenho observado, deve ser aplicado tanto às coisas quanto aos homens. A virtude é tão louvável se ela habita num corpo sadio e livre, como em alguém que está doente ou em escravidão. Portanto, quanto à sua própria virtude, não a louvará mais, se a fortuna a favorecer, concedendo-lhe um corpo sadio, do que se a fortuna lhe der um corpo que é mutilado em algum membro, pois isso significaria classificar inferiormente um mestre porque ele está vestido como um escravo. Pois todas aquelas coisas sobre as quais a fortuna tem influência, bens materiais, dinheiro, posses, posição, elas são fracas, inconstantes, propensas a perecer, e de posse incerta. Por outro lado, as obras da virtude são livres e insubmissas, nem mais dignas de ser procuradas quando a fortuna as trata com bondade, nem menos digna quando alguma adversidade pesa sobre elas. A amizade no caso dos homens corresponde à desejabilidade no caso das coisas. Você não gostaria, eu imagino, de amar um bom homem, se ele fosse rico, mais do que se fosse pobre, e não amar uma pessoa forte e musculosa mais do que uma pessoa delgada e de constituição delicada. Assim, nem procurará nem amará uma coisa boa que seja divertida e tranquila mais do que uma que é cheia de perplexidade e labuta. Ou, se você fizer isso, você vai, no caso de dois homens igualmente bons, gostar mais de quem é limpo e bem asseado do que daquele que é sujo e despenteado. Você chegaria ao ponto de se importar mais com um homem bom que é são em todos os seus membros e sem defeito, do que com alguém que é fraco ou cego, e gradualmente sua exigência alcançaria tal ponto que, de dois homens igualmente justos e prudentes, você escolheria aquele que tem cabelos longos e ondulados. Sempre que a virtude em cada um é igual, a desigualdade em seus outros atributos não é aparente. Pois todas as outras coisas não são partes, mas apenas acessórios. Qualquer homem julgaria seus filhos de modo tão injusto a fim de se preferir mais um filho saudável do que um doente, ou a um filho alto, de estatura incomum, mais do que a outro de pouca ou de baixa estatura. Os animais selvagens não mostram nenhum favoritismo entre sua prole, eles se deitam para amamentar todos igualmente, aves fazem a distribuição justa de seus alimentos. Ulisses apressa-se de volta às rochas de sua Ítaca tão ansiosamente quanto Agamenon acelera até as majestosas muralhas de Micenas. Porque nenhum homem ama a sua terra natal porque é grande, ele a ama porque é sua. E qual é o propósito de tudo isso? Que você saiba que a virtude considera todas as suas obras sob a mesma luz, como se fossem seus filhos, mostrando a mesma bondade a todos e ainda mais profunda bondade para aqueles que encontram dificuldades, pois mesmo os pais inclinam-se com mais afeição para filhos de quem sentem piedade. A virtude, também, não necessariamente ama mais profundamente aquelas de suas obras que veem problemas e sob pesados fardos, mas, como bons pais, ela lhes dá mais de seus cuidados de acolhimento. Porque nenhum bem é maior do que qualquer outro bem. É porque nada pode ser mais apropriado do que aquele que é apropriado, e nada mais nivelado do que aquilo que está nivelado. Você não pode dizer que uma coisa é mais igual a um objeto determinado do que outra coisa, daí também nada é mais honrado do que aquilo que é honroso.
Assim, se todas as virtudes são iguais por natureza, as 3 variedades de bem são iguais. Isto é o que quero dizer, há uma igualdade entre sentir alegria com autocontrole e sofrer dor com autocontrole. A alegria em um caso não ultrapassa no outro a firmeza da alma que afoga o gemido quando está nas garras do torturador. São desejáveis os bens do primeiro tipo, enquanto os do segundo são dignos de admiração, e, em cada caso, não são menos iguais, porque qualquer inconveniente atribuído a este último é compensado pelas qualidades do bem, que é muito maior. Qualquer homem que os julgue desiguais está se afastando das próprias virtudes e está examinando meras exterioridades. Os bens verdadeiros têm o mesmo peso e a mesma largura. O tipo espúrio contém muito vazio, portanto, quando são pesados, percebemos sua deficiência, embora pareçam imponentes e grandiosos ao olhar. Sim, meu caro Lucílio, o bem que a verdadeira razão aprova é sólido, é eterno, fortalece o espírito e exalta-o, para que ele esteja sempre nas alturas, mas as coisas que são irrefletidamente elogiadas, e são bens na opinião da multidão meramente nos enchem de alegria vazia. E, novamente, aquelas coisas que são temidas como se fossem males apenas inspiram ansiedade na mente dos homens, pois a mente é perturbada pela aparência do perigo, assim como os animais também o são perturbados. Portanto, é sem razão que ambas as coisas distraem e picam o espírito, um não é digno de alegria, nem o outro de medo. Somente a razão é imutável e se apega às suas decisões. Pois a razão não é uma escrava dos sentidos, mas uma governante sobre eles. A razão é igual à razão, como uma linha reta para outra, portanto, a virtude também é igual à virtude. A virtude não é nada mais do que razão correta. Todas as virtudes são razões. As razões são razões, se são razões certas. Se elas estão certas, elas também são iguais. Como a razão é, assim também são as ações, portanto, todas as ações são iguais. Pois, uma vez que se assemelham à razão, também se assemelham umas às outras. Além disso, considero que as ações são iguais entre si, na medida em que são ações honradas e corretas. Haverá, naturalmente, grandes diferenças de acordo com a variação do material, como se torna agora mais amplo e agora mais estreito, agora glorioso e agora inferior, agora múltiplo no alcance e agora limitado. No entanto, o que é melhor em todos estes casos é igual, eles são todos honrados. Da mesma forma, todos os homens bons, na medida em que são bons, são iguais. Há, de fato, diferenças de idade, um é mais velho, outro mais jovem, do corpo, um é agradável, outro é feio, da fortuna, este homem é rico, esse homem pobre, este é influente, poderoso e conhecido pelas cidades e povos, aquele homem é desconhecido para a maioria, e é obscuro. Mas todos, em relação àquilo em que são bons, são iguais. Os sentidos não decidem sobre coisas boas e más, eles não sabem o que é útil e o que não é útil. Eles não podem registrar sua opinião a menos que sejam confrontados com um fato, eles não podem ver o futuro nem se lembrar do passado, e eles não sabem o que resulta do que. Mas é a partir desse conhecimento que uma sequência e sucessão de ações é tecida, e uma unidade de vida é criada, uma unidade que prosseguirá em um curso reto. A razão, portanto, é o juiz do bem e do mal, o que é estrangeiro e externo ela considera como escória. E o que não é nem bom nem mal ela julga como apenas acessório, insignificante e trivial. Pois todo o seu bem reside na alma. Mas há certos bens que a razão considera primordiais, aos quais ela se dirige deliberadamente. Estes são, por exemplo, a vitória, os bons filhos e o bem-estar de um país. Alguns outros considera secundários, estes se tornam manifestos apenas na adversidade, por exemplo, a equanimidade em suportar uma doença grave ou o exílio. Certos bens são indiferentes, estes não são mais de acordo com a natureza do que contrários à natureza, como, por exemplo, um andar discreto e uma postura tranquila em uma cadeira. Pois sentar é um ato que não é menos de acordo com a natureza do que ficar em pé ou andar. Os dois tipos de bens que são de ordem superior são diferentes, os primários são de acordo com a natureza, como a alegria derivada do comportamento obediente de seus filhos e do bem-estar de seu país. Os secundários são contrários à natureza, como a força moral em resistir à tortura ou na aceitação da sede quando a doença torna os órgãos vitais febris. O que então?
Você diz, alguma coisa que é contrária à natureza pode ser um bem? Claro que não, mas aquela em que esse bem eleva-se à sua origem é por vezes contrária à natureza. Por estarem feridos, esvaindo-se sobre um fogo, aflitos com má saúde, tais coisas são contrárias à natureza, mas é de acordo com a natureza que um homem preserve uma alma indomável em meio a tais aflições. Para explicar brevemente o meu pensamento, o material com o qual o bem se relaciona às vezes é contrário à natureza, mas um bem em si mesmo nunca é contrário, pois nenhum bem existe sem razão e a razão está de acordo com a natureza. O que, então você pergunta, é a razão? É copiar a natureza. E o que você diz, é o maior bem que o homem pode possuir. É conduzir-se de acordo com o que a natureza deseja. Não há dúvida, diz o opositor, que a paz proporciona mais felicidade quando não é atacada do que quando é recuperada a custo de grande matança. Também não há dúvida de que a saúde, que não foi comprometida, oferece mais felicidade do que a saúde que foi restituída à solidez por meio da força, por assim dizer, e pela resistência ao sofrimento, depois de doenças graves que ameaçaram a vida em si, da mesma forma. Não há dúvida de que a alegria é um bem maior do que a luta de uma alma para suportar até o fim os tormentos das feridas ou da tortura. De modo algum. Pois coisas que resultam do risco admitem ampla distinção, uma vez que são avaliadas de acordo com sua utilidade aos olhos daqueles que as experimentam, mas em relação aos bens, o único ponto a ser considerado é que eles estão de acordo com a natureza, e isso é igual no caso de todos os bens. Quando em uma reunião do Senado nós votamos em favor da proposta de alguém, não pode ser dito, A está mais de acordo com a proposta do que B. Todos votam pela mesma proposta. Eu faço a mesma declaração com respeito às virtudes, todas elas estão de acordo com a natureza, e eu o faço em relação aos bens igualmente, estão todos de acordo com a natureza. Um homem morre jovem, outro na velhice, e ainda outro na infância, tendo desfrutado nada mais do que um simples vislumbre na vida. Todos eles foram igualmente sujeitos à morte, embora a morte tenha permitido a um avançar mais ao longo do caminho da vida, cortou a vida do segundo em sua flor, e quebrou a vida do terceiro em seu início. Alguns recebem sua quitação na mesa do jantar. Outros prolongam seu sono na morte. Alguns são eliminados durante a devassidão. Agora, compare essas pessoas com aquelas que foram perfuradas pela espada, ou levadas à morte por cobras, ou esmagadas em um desabamento, ou torturadas até a morte pela torção prolongada de seus tendões. Algumas dessas partidas podem ser consideradas melhores, outras piores, mas o ato de morrer é igual em tudo. Os métodos de acabar com a vida são diferentes, mas o fim é um e o mesmo. A morte não tem graus maiores ou menores, pois tem o mesmo limite em todos os casos, o fim da vida. A mesma coisa é verdade, asseguro-lhe, em relação aos bens, você encontrará um em circunstâncias de puro prazer, outro em meio à tristeza e amargura. Uma pessoa controla os favores da fortuna, a outra supera seus ataques. Cada um é igualmente um bem, embora um viaje em uma estrada plana e fácil, e o outro em uma estrada áspera. E o fim de todos eles é o mesmo, eles são bens, eles são dignos de louvor, eles acompanham a virtude e a razão. A virtude faz todas as coisas que toca iguais entre si. Você não precisa duvidar que este é um dos nossos princípios, encontramos nos trabalhos de Epicuro dois bens, dos quais é composto o seu bem supremo, ou bem-aventurança, isto é, um corpo livre de dor e uma alma livre de perturbação. Estes bens, se estiverem completos, não aumentam, pois como pode o que é completo aumentar? O corpo é, suponhamos, livre da dor, que aumento pode haver a essa ausência de dor? A alma é serena e calma, que aumento pode haver para esta tranquilidade? Assim como o tempo bom, purificado no mais puro brilho, não admite um grau ainda maior de clareza, assim, quando um homem cuida de seu corpo e de sua alma, tecendo a textura de seu bem de ambos, sua condição é perfeita, e ele atingiu a meta de suas orações, se não há comoção em sua alma ou dor em seu corpo. Quaisquer que sejam os encantos que receba em relação a estas duas coisas não aumentam o seu supremo bem, eles simplesmente condimentam-no, por assim dizer, e acrescentam tempero a ele. Pois o bem absoluto da natureza do homem é satisfeito com a paz no corpo e a paz na alma. Posso mostrar-lhe neste momento nos escritos de Epicuro uma lista graduada dos bens, assim como a da nossa própria escola.
Pois há algumas coisas, ele declara, que prefere receber, tais como descanso corporal livre de qualquer inconveniente e relaxamento da alma enquanto se deleita na contemplação de seus próprios bens. E há outras coisas que, embora preferisse que não acontecessem, mesmo assim elogia e aprova, por exemplo, o tipo de resignação, em momentos de má saúde e sofrimento grave, a que aludi há pouco, os quais Epicuro exibiu naquele último e mais abençoado dia de sua vida. Pois ele nos diz que teve que suportar a excruciante agonia de uma bexiga doente e de um estômago ulcerado, sofrimento tão aguçado que não permitiria aumento da dor, e ainda ele diz, aquele dia não foi menos feliz. E nenhum homem pode passar tal dia em felicidade a menos que possua o bem supremo. Portanto, encontramos, até mesmo em Epicuro, bens que seriam melhor não experimentar, que, no entanto, porque circunstâncias assim o decidem, devem ser acolhidos e aprovados e colocados ao nível dos bens mais elevados. Não podemos dizer que o bem que preencheu uma vida feliz, o bem pelo qual Epicuro deu graças nas últimas palavras que pronunciou, não é igual ao maior. Permita-me, excelente Lucílio, pronunciar uma palavra ainda mais ousada. Se qualquer mercadoria pudesse ser maior do que outras, eu preferiria aquelas que parecem acres às que são brandas e sedutoras, e as declararia maior. Pois é uma conquista maior superar as barreiras do caminho do que manter a alegria dentro dos limites estreitos. Exige o mesmo uso da razão, estou plenamente consciente, um homem suportar a prosperidade bem e também suportar a desgraça corajosamente. Que homem pode ser tão corajoso que durma em frente às muralhas sem medo de perigo quando nenhum inimigo ataca o acampamento, como o homem que, quando os tendões de suas pernas são cortados, se levanta de joelhos e não solta suas armas? Mas é para o soldado manchado de sangue que retorna da frente que os homens clamam, bem feito, herói! E por isso, eu devo conceder maior louvor aos bens que foram julgados e mostraram coragem, e lutaram contra a fortuna. Devo hesitar em dar maior elogio à mão mutilada e seca de Múcio do que à mão inofensiva do homem mais corajoso do mundo? Lá estava Múcio, desprezando o inimigo e desprezando o fogo, e observando sua mão enquanto pingava sangue sobre o fogo no altar de seu inimigo, até que Porcena, invejando a fama do herói a quem ele impingiu o castigo, ordenou que o fogo fosse removido contra a vontade de sua vítima. Por que não devo considerar este bem entre os bens primários, e julgá-lo como muito maior do que aqueles outros bens que são desacompanhados de perigo e não foram testados pela fortuna, pois é uma coisa mais rara superar um inimigo com uma mão perdida do que com uma mão armada. E então? Você diz, você deseja esse bem para si mesmo? Claro que sim. Pois esta é uma coisa que um homem não pode alcançar a menos que também a possa desejar. Devo desejar, em vez disso, que me permitam esticar os meus membros para que os meus escravos façam massagens, ou que uma mulher, ou um travesti, puxe as articulações dos meus dedos? Não posso deixar de acreditar que Múcio teve mais sorte porque manipulou as chamas tão calmamente como se estivesse estendendo a mão para o massagista. Ele havia aniquilado todos os seus erros anteriores, terminou a guerra desarmado e mutilado, e com aquele toco de uma mão ele conquistou 2 reis. Mantenha-se forte. Mantenha-se bem.